Pessoal, continuando aí, mais um exemplo para a gente obter a menor determinação e o quadrante ao qual pertence. Agora eu coloquei aqui um valor representado em radianos, então 19π/4. Então, inicialmente, o que a gente tem que fazer é o seguinte, nesse caso aqui. A gente tem que lembrar que uma volta completa, né, em relação ao ângulo radiano, ela é igual a 2π, certo? Então, o que a gente faz? A gente pega o 19/4, que é o valor que acompanha o π, e divide. Então, ele deu 4,75. E aí, a gente pega a parte inteira, certo? A parte inteira aqui é o 4, né? Como ele é um valor par, beleza, ideal. Se fosse um valor ímpar, por exemplo, no lugar da 4,75, desse 7,75. Eu não pegaria o 7, mas eu pegaria o menor número par antes do 7. Assim, o maior número par antes do 7, melhor dizendo, eu pegaria o 6. Vamos supor que no lugar de 4,75 desse 5,75. O 5 não é par, eu pego o maior par que vem antes dele, aí seria o 4. Por que eu pego o valor par? Porque quando eu pegar o 4, né, eu tenho que lembrar que aqui tinha um π, ó, e esse 4 junto com esse π dá 4π. Nesse caso são duas voltas, porque cada volta é 2π. Por isso que tem que ser par, porque a volta completa é 2π. Então é um múltiplo de 2. Por isso que tem que ser par. Então esse 4 que está aqui corresponde a 4π, né, por conta desse π que está aqui, ó. Então são duas voltas. E esse 0,75, o que eu faço com ele? Então vamos lá. Então eu trabalho assim, eu peguei aqui o 19π/4 é igual. Esse 4 que está aqui, que é a parte inteira, eu coloco ele como 4π. Tá aqui, ó. Por que 4π? Porque é o π que está aqui, ó. Que eu não tinha colocado o π aqui, entendeu? Mas aí sempre quando eu for escrever eu coloco 4π mais x. 4π passa para o outro lado como menos 4π. Tira o mínimo nisso aqui, né? 4 vezes 4, 16. 19 menos 16 vai dar 3π/4. E aí eu vou trocar esse x aqui por 3π/4. Vai ficar assim, certo? Beleza. Então aqui eu já tenho a minha menor determinação, que é o 3π/4 que está aqui, ó. Então sempre para encontrar a menor determinação quando for radiano, né, é pegar essa parte aqui, dividir e procurar aqui o múltiplo de 2 para trabalhar com essa questão, né, do número de voltas. Aí aqui o 4π, né, porque é o valor que sobrou aqui, que é o 4, né, e o 0,75 a gente chama ele de x, é como se fosse isso, e aí você faz as contas. Encontrou 3π/4. Qual é, então, o quadrante a qual pertence o 3π/4? Então, eu coloquei aqui, ó, né? Então, começa aqui no 0, π/2, π, 3π/2 e 2π. Olha só, esquece esse 3 aqui, pensa só no π/4. O π/4 é o seguinte, ó, π é metade da volta, né? Π dividido por quarto, então vai ser 1/4 da metade da volta, vai ser isso aqui, ó. Pensando em graus, π/4 é 45, tá aqui, ó. Então quer dizer que aqui é π/4, daqui até aqui é π/4, daqui até aqui é π/4, daqui até aqui é π/4. E como são 3π/4, então eu vou andar 3 vezes esse pedaço. Então 1, 2, 3. Então ele vai estar aqui, ó. Aqui está o 3π/4. Então o π/4 é pegar metade da volta e dividir em 4 partes iguais. Ou pegar 1/4 da volta e dividir em 2 partes iguais. Então vai ser justamente nesse ponto. Então daqui até aqui é π/4. Daqui, de onde está marcado até aqui, é π/4. Como que é π/4 mais π/4 dá π/2, ó. Mais π/4, então dá 3π/4. Então a resposta está no segundo quadrante aí, beleza? Outro conceito importante aí é o de arcos congruentes ou côngruos. Vamos pensar o seguinte, se dois arcos, né, no mesmo círculo trigonométrico possuem as mesmas origens e as mesmas extremidades, eles são chamados de congruentes, certo? Vou dar um exemplo aqui. Em um exercício anterior que a gente fez aí, a gente verificou que o 3.800 graus eram 10 voltas completas mais 200 graus. Então ele começa aqui nesse ponto, dá 10 voltas completas e depois anda mais 200 graus e vai cair em cima desse ponto aqui, ó. 200 graus, o 200 está entre 180 e 270. Então ele vai parar nesse ponto aqui. Então ele vai começar na origem aqui,
dar 10 voltas completa e depois andar mais 200 graus vai parar aqui. Beleza. Mas se eu pegar só o 200 graus, ele sai daqui e para no mesmo ponto. Certo? Ou seja, o 200 e o 3.800 são o que a gente chama de arcos côngruos. Eles estão no mesmo lugar. Certo? No mesmo lugar. O problema é que, a diferença é que o 3.800, antes de chegar aqui, ele dá 10 voltas completas. Mas não tem problema, ele sai do mesmo ponto aqui, ó. Ele sai do mesmo ponto que esse aqui, dá 10 voltas completas, mas depois que ele der 10 voltas completas, ele vai andar mais 200 graus e vai parar aqui. Então ele tem a mesma origem e a mesma extremidade. Mesma extremidade é o lugar onde ele termina. Ele termina aqui, justamente em relação ao 200 graus. Uma coisa interessante de perceber é o seguinte. Observa que o 3.800 deu 10 voltas. Mas se eu desse só 3 voltas, 360 mais 360 mais 360 e andasse mais 200, também ia parar aqui. Então, na verdade, existe uma infinidade de ângulos, de arcos côngruos, melhor dizendo, que estão sobre esse ponto aqui. Então, nós vamos falar um pouco mais disso. Como que a gente pode representar todos os arcos côngruos, por exemplo, ao 200, né, de forma que, através de uma fórmula que represente todos eles. Vamos pensar assim. Então, vamos lá. Coloquei o 200 aqui. 200 graus, ele sai do zero, anda no sentido positivo, para aqui. Tá, vamos pensar uma volta completa mais 200 graus. Uma volta completa é 360, mais 200 vai dar 560. Então, 560 também vai parar aqui em cima. Então, ele é côngruo. Se eu der 2 voltas completas e mais 200 graus, então vai ser 360 mais 360, que é 720, mais 200, vai também parar aqui, ou seja, 920 graus. Vocês conseguem perceber que, indiferente da quantidade de voltas completas que eu der, se eu adicionar 200 depois, vai parar aqui também. Então, tem infinitos valores. Mas se você prestar atenção, eu estou dando voltas completas no sentido positivo, mas também poderia dar voltas completas no sentido negativo. Vamos pensar então uma volta completa no sentido negativo mais 200. Uma volta completa no sentido negativo seria menos 360. Quando eu somar 200, vai dar menos 160 graus. Então, vai dar aqui também, certo? Se eu der 2 voltas completas no sentido negativo e somar 200 graus, 2 voltas no sentido negativo vai dar menos 720, mais 200 vai dar menos 520. Também vai dar nesse ponto. Então, tem infinitos valores. Então, a gente consegue juntar todos esses valores em uma fórmula só. Qual que é a fórmula que a gente vai usar para isso? Então, a gente representa assim, ó, 200 graus, que é o termo de determinação, mais K vezes 360 graus, onde o K representa número inteiro. Esse K pode ser positivo ou pode ser negativo, mas é inteiro. Por exemplo, o K pode ser 1. Se o K for igual a 1, quer dizer que 1 vezes 360, eu estou falando de uma volta completa mais 200. Eu estou falando, então, do 560 graus. Se o K for igual a 2, eu estou falando de 2 voltas completas mais o 200. Então, eu estou falando desse segundo contexto. Estou falando do 920. Agora, por exemplo, se o K for negativo, já que é inteiro, pode ser negativo. Se o K for igual a menos 1, então eu estou falando de uma volta negativa, quer dizer, uma volta no sentido negativo, mais 200. Então, eu estou falando, né, dessa questão do menos 60 graus. E se eu pegar o K igual a menos 2, eu estou falando de 2 voltas completas no sentido negativo, e aí vai dar menos 520. Então, nessa forma aqui, esse K representa a quantidade de voltas, né? Então, pode ser 1, 2, 3, 10, qualquer quantidade positiva ou qualquer quantidade negativa. Vai dar sempre os pontos que estão aqui em cima. Então, isso é o que a gente chama, né, de forma recorrente para todos os ângulos côngruos ao 200 graus aí. Beleza? Tá, vou fazer um exemplo aqui agora pensando na questão... Fazer um exemplo não, vou só fazer uma conversão para dizer que essa representação também pode ser feita de forma a abordar a unidade de medida radiando. Então, olha só, para fazer isso, o que a gente faz? Né? A gente pensa assim, a correspondência é que 180 graus corresponde a π. Logo, o 200 graus corresponde a quanto? Regras de 3, multiplica cruzado, né? Então, a gente tem que 180x é igual a 200π.
O 180 passa dividindo, 200 dividido por 180 dá para simplificar, vai dar 10π sobre 9. Então, o 200 eu vou trocar por 10π sobre 9. O K, que é a quantidade de voltas, vai continuar sendo K. Mas a volta completa, que é 360 graus, quando eu transformo em radiano, eu escrevo como 2π. Então, isso aqui é uma forma de escrever, né, a mesma forma que eu tinha aqui em cima, só que aqui era para graus e aqui é para radiandos aí. Beleza? Então, as duas formas estão corretas aí.